consegui encontrar nem no Clube FI e nem no site da Esparta lá, né? Sobre a quantidade, quantos cotistas que tem o fundo. O que é a minha dúvida? A maioria que acompanha, né, gosta, tem um interesse tentando entender o funcionamento, né? Mas eu acredito que pouquíssimas pessoas têm ideia desse tipo de operação, mesmo os cotistas do próprio fundo. Você consegue me falar? Você sabe quantos cotistas que tem esse Olha, fundo? eu tive a curiosidade de fazer um levantamento de número de investidores em Fiagro dos FIINFRA listados. E aí eu lembro, então, que eu fui lá, na unha isso, né? Vendo cada um. Por que você não acha ainda essas informações automatizadas no Clube FI? Porque a forma de entregar a informação para o regulador não é padronizada. Então o robozinho não consegue captar essa informação. Tá? O que tem de informação de FIINFRA no Clube FI é manual, é colocada na unha ali, no dedo. Então isso já é uma dificuldade dessa indústria, não tem padronização ainda. Mas então eu ia fazendo o que você fez. Entra no site, entra no site da gestora, vai procurando e tal, e achava o número de cotistas. De fato, do Juro 11 não tinha. E aí, como eu tinha o contato da RI, eu mandei uma mensagem de WhatsApp e perguntei para a Glenda. E aí eu vou achar essa tabela aqui para te dar essa resposta aproximada. Já tem mais de um mês que eu vi isso, tá? Mas vamos ver aqui. 14 mil investidores, aparentemente, mais de 14 mil. E você está vendo isso aonde, o Bassi? Relatório gerencial. Só que a informação, tristemente, está textual, talvez por isso que ela seja difícil de encontrar. Mas é que eu lembro de ter lido ela, por isso que eu fui atrás dela enquanto vocês estavam conversando aí. Compartilhar tela, compartilhar, janela. Esse é o terceiro maior, então tem fundos com mais cotistas que isso. Peraí, tá aí, ó. Então você percebe que provavelmente, Henry, mais gente estava com essa dúvida, e aí eles foram lá e colocaram, né? São mundos diferentes. Sabe na entrevista com o Selegato, que ele falou, a gente até já tem um fundo de debêntures de infra e tal, mas quando vira um produto novo, tem a questão da gente aprender. A Esparta manja bastante de renda fixa, de crédito privado, de debênture de infra, mas lidar com o público em geral, né, de um fundo listado, é um aprendizado para eles também. E até então eles não achavam importante dizer qual o número de investidores. Agora, quem já é do mercado de fundo imobiliário está habituado com essa informação, acha importante, e aí começa também a cobrar lá o gestor e ele vai se adaptando, né? Ó, Arthur, já pede pro cara, só rapidinho, pede pro cara da TI do Clube FI colar aí no Eleu. O Eleu aparentemente achou essa informação semi-automatizada na CVM, ó. Então, algum lugar da CVM parece que existe essa informação. 14.395 cotistas. As informações, elas existem, o problema aí é que elas não são padronizadas, como é o caso do fundo imobiliário. Então tem gente que manda uma tabela do Excel, tem gente que manda um PDF, um texto, quem manda em texto, cada um manda de um jeito diferente, então falta isso, né, ter uma coordenação, uma padronização dessas informações, porque se tivesse, todo mundo já colocava cada um nos seus sites, né? Sim. Mas aí, Henry, essa é a sua dúvida? Conseguimos resolver a dúvida? É porque eu estou perturbando o Arthur, porque eu pedi ele abrir uma caixinha lá no Instagram, aí eu pedi ele para conseguir algum entrevistado que falar sobre isso, né? Ele chegou a falar com o Cabral, ele falou que aceitou, aí estão tentando uma a agenda, questão né? do DAP, você tá dizendo? Também. Porque eu acredito, desses 14.935, né? Eu acredito que 5 devem entender esse tipo de operação. 6. Então, porque eu acredito assim,
é um tipo de operação que eu acho que ela funcionaria para praticamente tudo. Tanto, igual, por exemplo, esses últimos 3 meses ficaram em cima por conta da deflação. Eu acredito que conseguiria resolver tanto para isso, tanto para um CDB. Eu acredito por conta de custo, e acredito que também seja só através da mesa, seja muito caro. Então, por exemplo, para uma pessoa física com uma carteira menor, de 50, por exemplo, não seria viável, mas uma carteira maior com 500, eu acredito que já seria bem possível. Tá, esse eu posso te dar umas noções para você. O DAP é um contrato padronizado de bolsa. Isso não quer dizer que ele é negociado no home broker. Tem uma distinção, e nem tudo que é padronizado na bolsa está no home broker. Então, sim, talvez você tivesse que passar pela mesa porque você não tem acesso direto pelo home broker. Em termos de ser caro ou não é tão caro, tá? Mas por que pouca gente usa ele? Em sim, porque ele é desconhecido, é um swap meio estranho, inclusive. Porque swap em fundo imobiliário o pessoal tem medo de fazer, e em outros fundos também. No caso do Mérito, a fraude lá era por causa do swap, que foi registrado de uma maneira torta, e houve o questionamento se sequer poderia fazer o swap em fundo imobiliário na época. Então, pegou mal ter swap no geral nessa indústria. Mas o problema principal não é tão pequeno, não. O contrato de swap é grande, tá? Eu acho que é 200, 300 mil reais a menor unidade que você negocia. Então, sim, não é para pobres mortais. E ele eu tô falando swap, mas ele é um swap mesmo. Você tem uma perna que você recebe IPCA e tem a outra perna que você troca por juros. Então, você pode levar um prejuízo considerável. Não é não é um seguro que daqui para cima ele vai bem. Não, você vai trocar um indexador pelo outro. Então, foi uma aposta do gestor que deu muito certo, parabéns para ele, e que esse prejuízo em fundo de infra talvez seja mais fácil de lidar. Mas é factível, assim, se você ligar no seu banco, na sua agência, a agência não vai saber fazer isso. Mas se você ligar no seu banco, a agência fala assim, olha, eu quero fazer um contrato de swap de DI com IPCA. Provavelmente, se vocês vão ter que falar com a mesa, o cara do banco vai te dar o caminho lá e vai te dar um preço. Daí é com você se você topa ou não. Mas é provavelmente negócios com PU de 300 mil facilmente, tá? Esses contratos não listados na bolsa são volumes enormes, né? O índice, a opção de índice de futuro, ele era sobre 1 IBOV, mas negociava de 10 em 10. Então, na prática, ele era 10 IBOV. Só recentemente ele baixou para 1. Mas dá uma noção do tamanho desses contratos que você tem que negociar, o mínimo que você tem que negociar. São produtos pensados para tesouraria, né? Aí quando se começa a B3 acredita que tem algum apelo para o varejo, aí ela faz um mini contrato ou até um micro contrato, como no caso do micro de S&P. Mas se não, geralmente os lotes são bem grandes dos contratos futuros, né? Mas eu lembro que você falou você quer uma live explicando o DAP e eu fiquei de combinar com o Cabral e quero fazer sim. E aí eu faço aqui durante a semana. Fala com o Cabral que vai ser para a turma da quinta-feira, que só pode dar o like na quinta-feira, que ele vai aceitar. Tá bom. Combinado. E olha, 14 mil cotistas, né? O Eleu até falou que já está lá no relatório atual em Power BI, e era 3 mil, viu? Quando eu te falei que eu conversei com a Glenda, era 3 mil. Olha o salto de cotistas que deu nesse fundo. Tá bom, obrigado, viu, pessoal? Valeu, brigadão. Bom, ele provavelmente ainda está nos ouvindo, né? Uhum. Se você puder compartilhar a tela que eu compartilhei aqui agora, o site da Bolsa não é tão bom, infelizmente, comparado com outros sites de Bolsa que explicam, dão um PDF que pessoas normais entendem, mas o tal de DAP não é um mistério, não precisa necessariamente alguém vir explicar para você, existe o contrato tipificado e explicado no próprio site da Bolsa. Não vou dizer que vai ser claro não, mas é um começo para o cara não já chegar tendo lido alguma coisa, sim, o tal de contrato do DAP e
qual que é a regra, como que ele funciona, qual que é o legaleza em volta atrás dele. Sim, sempre tem um resuminho lá. Deixa eu trazer o Regis Alves para a conversa aqui, ó. Tudo bom, Regis? Tudo bom, Arthur? Tudo bom, Bassi? Tudo jóia. Deixa eu deixar você. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, que eu sempre estou tentando buscar essa informação, tentando entender e não consegui entender ainda. O que seria uma operação compromissada em fundo de papel? Eu tenho lido bastante, tenho estudado bastante, mas não consigo entender direito o que seria essa operação ainda. É uma compra e venda de um título com o compromisso de que ela seja desfeita. Tá? Por isso, compromissada. Então, sei lá, eu tenho cotas de um fundo imobiliário, eu falo, Regis, eu vou vender para você minhas cotas do KNRI. Mas, na verdade, eu não quero vender, eu quero elas de volta. Entendeu? Então, a gente vai fazer uma operação compromissada. Eu estou precisando dessa grana, eu vou vender, você paga, e daqui, sei lá, 30 dias, você tem o compromisso de desfazer essa operação. Você tem que vender de volta essas cotas para mim. Certo? E como você não vai fazer isso à toa, você vai falar, tá bom, mas daqui 30 dias eu quero ganhar um juro nessa parada. Então não vai ser pelo mesmo valor, não vai ser só eu vou pegar meu dinheiro, comprar cotas no fundo imobiliário, depois devolver cotas. Então, na prática, é como se eu pegasse um empréstimo com você, dando meus títulos como garantia, certo? E além de eu dar como garantia, com isso conseguir diminuir o eventual custo, a taxa de juro, eu também sei que eu tenho direito a ter meus títulos de volta. Tá? Porque você tem a obrigação de me revender. Então, fazendo uma comparação que eu nem sei se vai adiantar, porque hoje em dia o pessoal mais novo não deve nem saber que isso existe, era que nem penhorar a joia na Caixa Econômica Federal, entendeu? A Caixa tinha o compromisso de te revender, de vender de volta as joias. Certo? Entendi. É uma operação compromissada. Meio que repetindo o Arthur, né? Mas uma operação compromissada é uma compra. Vou pegar um lado só para não complicar. É uma compra que eu faço com compromisso de fazer a venda depois, numa certa data, num certo preço, ou o inverso, eu fazer uma venda agora com compromisso de fazer uma compra depois. Parece muito com um empréstimo com garantia. Parece muito. É um empréstimo com garantia. Vai dinheiro, vem garantia, depois você inverte. A garantia volta e se desfaz o dinheiro e a garantia. No entanto, no legalês ele é um pouco diferente. Ele é, de fato, uma compra-venda definitiva com depois uma venda, compra definitiva também. Porque se o cara não pagar, a garantia não é garantia, né? Você fica com o ativo que ficou. Você vai achar estranho esse termo, né? Você ouve tanto e parece uma coisa normal, embora não faça parte do nosso dia a dia. Mas é que essa operação decompromissada, particularmente compromissada com títulos públicos federais, a LFT, a NTNB, né, aquele título da Selic, aquele título da NTNB principal, ele é tão convencional, mas tão convencional essa operação que tem uma mensagem só, um negócio. Isso aqui isso aqui eu estava matando saudades. Eu participei do sistema que implantou isso no Brasil, né? Você tem uma mensagem chamada CEL 1054 que faz a operação compromissada. E não adianta entender aqui, mas tem uma data que você faz a operação de compra e venda e tem a data de vencimento, que é quando você... Não, cadê essa data de vencimento? Acho que é. Que automaticamente você já combina, estou comprando essa NTNB sua por tantos reais e nesse dia aqui eu vou vender para você essa NTNB para você de volta por tantos R$1.000 mais uns jurinhos. Então, quando você vê o pessoal falando isso com uma naturalidade, é porque isso realmente é mais natural. Nesse mercado tem muita gente que faz isso diariamente, essas compromissadas que são feitas entre banco, são de um dia só, a gente faz todo dia uma compra com uma venda para o dia seguinte, aquelas compromissadas over que a gente ouve falar ainda existem, e é muito mais comum com papel silicado, mas sim, nada impede que você faça uma compromissada com alguma outra coisa que o fundo tenha, no caso de fundo imobiliário, compromissada com os CRIs. Alguém está comprando
com a promessa de reverter o negócio depois, é um empréstimo com garantia, embora no legalês seja uma compra definitiva, uma venda definitiva em 2 momentos distintos. Isso. Entendi. Então, o que você tem visto em relatório de fundo imobiliário? O fundo de papel pega uma parte dos CRIs dele, vende para um outro, com o compromisso de recomprar esses papéis. E com isso ele consegue alavancar. E tem mais, assim, não é só o compromisso. Ele continua recebendo os juros, todos os proventos daquele CRI, ele continua recebendo. Então, ele efetivamente alavanca. Tá? Eu tenho minha carteira de CRIs, estou recebendo aqueles juros, mas uma parte dos CRIs eu vendi para o BACE, que me pagou uma grana, então eu tenho essa grana que eu posso ir lá e, se quiser, comprar outros CRIs. Mas daqui 30, 60, 90 dias, sei lá quando, tem que desfazer essa operação. Então tem que ter dinheiro para pagar, né, para devolver para o BACE para ter os meus papéis de volta. Se eu não fizer isso, ele está com os papéis literalmente já em nome dele, e aí ele fica com os papéis. Né? Entendi. A intenção mesmo é aproveitar o seu patrimônio e dar em garantia, pegar um dinheiro emprestado, sabendo que você vai ter esses títulos de volta depois quando você pagar o empréstimo, entendeu? A operação acaba sendo um pouco arriscada, porque se um fundo faz uma operação compromissada, pega o dinheiro e faz um outro investimento e não consegue ter o retorno desse capital depois, ele não consegue recomprar os títulos que ele vendeu na operação compromissada, né? Como toda alavancagem... Acho que é aí que está o risco. Tem um outro risco aí. Tem um outro risco, que é o descasamento de indexadores. Geralmente, a outra ponta, o cara que empresta o dinheiro, então, na compromissada, o cara que compra os títulos, ele quer uma remuneração em CDI. Tá? É meio padrão, meio praxe isso. Nada impede que seja em outro, mas é meio praxe que seja em CDI. E quando o título que o fundo tem e vendeu é em PCA, você tem um descasamento. Então, o CDI está 13,95 e o IPCA vem negativo. Com deflação piora muito a situação nesse caso. Isso. Entendi. Obrigado, Arthur. Obrigado, Bassi. Agora eu consegui entender o que significa operação compromissada. Que bom. Sempre aprendendo. Tchau, tchau para vocês.